Fala, Carlos. Salve, Carlos, como vai? Tudo bem? Grande, tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá? Tudo bem, você está me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, você também? Tô Tá me te ouvindo ouvindo, bem? tô te ouvindo. Tudo bem. Então tá bom. Eu vou pedir só para a Brena que está aqui me auxiliando, mandar mais um convite aí para a galera. Tá com uma, ainda entraram poucas pessoas, temos 8 só. Está Fechado. crescendo 9, 10, daqui a pouco tem mais gente aí. Mas enfim, se você já quiser começar se apresentando aí, o teu trabalho, o que que você faz, enfim, tudo que rola aí no teu dia a dia. Carlos, é primeiro prazer muito grande para o Ibra que está participando dessa live aqui do Destila BR. É primeira edição desse evento aqui no Brasil que a gente, enfim, faz todos os votos aí para que seja um evento anual. E então para o Obrigado. Ibra é um prazer muito grande estar participando aqui desse evento. Bom, eu estou como executivo do IBRAC, como diretor executivo do IBRAC desde 2007. Comecei nessa função um ano depois que o Instituto foi fundado. Então, o IBRAC foi fundado em 2007. Fiquei no Instituto até 2012 e ali de 2012 passei um ano fora e retornei em 2013. Estou ali no IBRAC, então, desde 2013 novamente. O IBRAC foi fundado com esse compromisso, com esse objetivo, né, de ser uma entidade nacional representativa do setor produtivo da cachaça, que pudesse representar tanto micro, pequenos, médios, grandes empresas, independente da sua localização e independente, como eu falei, de porte de empresa. Né? Então, o Ok. IBRAC ele foi esse grande movimento fundado ali em março de 2006, numa reunião histórica no Forte de Copacabana, que culminou hoje com a entidade que a gente tem hoje. Legal. Legal. Enfim, aproveitando aí a deixa do Carlos, vou me apresentar também. Eu também sou Carlos Xará, sou produtor da Cachaça Sebastiana já há 11 anos que a gente está no mercado. Participamos aí desde 2011, 2012, de um grande processo de modernização dos produtores de cachaça, né? Acho que foi a grande virada aí de 12 até 15. A gente teve uma grande mudança no mercado de cachaça e nos produtores, suas técnicas, a forma de fazer, e acho que a Sebastiana foi uma das grandes precursoras disso aí, junto com algumas outras marcas. Junto com isso, eu sou um dos integrantes do evento Destila Brasil, onde a gente procura, nesse evento, colocar todos os produtores destilados brasileiros e mostrar para o mercado que a gente tem muita coisa boa, tem muitos destilados bons no país e que a gente tenta, com isso, acabar com aquela síndrome do vira-lata, né? Que todo brasileiro acha que o uísque importado é melhor, que a vodka e etc. são bebidas melhores do que a gente produz aqui no Brasil. Então, o grande objetivo disso é integrar a sociedade com esses produtores, fazer com que a sociedade conheça esses produtores e os seus produtos e tentar fazer de alguma forma também ajudar os produtores que sejam como legalizar sua bebida, como estar dentro de outros mercados, apresentar distribuidores, compradores, etc. e tal. Então, esse é o nosso grande objetivo do evento. Eu acho que tem tudo para ser um evento bem legal aí, de bastante sucesso e fazer com que a galera conheça realmente o que a gente tem de melhor aí para o mercado. É mais ou menos por aí. Eu fiz um roteirinho aqui, Carlos, para a gente não se perder na nossa conversa. Vamos então mandar bala aqui para a gente não estourar o nosso tempo. Vamos lá. A ideia inicial era a gente fazer que as pessoas conheçam um pouco do mercado de bebidas destiladas, principalmente cachaça, como você está envolvido aí com o IBRAC, né? Você tem uma ideia hoje de quantas destilarias legais e ilegais existem no país? Desculpa, Carlos, quando a gente olha em termos de número registrados do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, do anuário da cachaça, eu acho que a gente está falando em torno de 950 destilarias de cachaça devidamente registradas no Ministério da Agricultura. É Só algo, isso? algo muito próximo a isso. A gente está aí na expectativa do Ministério da Agricultura soltar o novo anuário da cachaça, mas eu acho que a Uhum. gente olha em termos de cachaça, acho que a gente está falando mais ou menos um número em torno de 950. Quando a gente considera aguardente de cana e cachaça, eu acho que a gente está falando 1.131 estabelecimentos registrados, tanto de aguardente de cana quanto de cachaça. E, e- e uma, e uma ideia do que tem de ilegal? Aí a melhor referência que a gente tem, censo agropecuário do IBGE.
Aí, Ciência Agropecuária do IBGE, a gente está falando de 11.023 Caramba. estabelecimentos de aguardente de cana e cachaça levantados pelo Censo Agropecuário. A gente precisa lembrar que o último censo agropecuário que a gente teve foi de 2017, então provavelmente esses números estão bem defasados, e que o censo agropecuário ele é declaratório, né? Então o pesquisador ele chega naquele estabelecimento, naquela fazenda, naquela unidade, pergunta ali se o cara, quais são as atividades que o cara tem, e o cara fala lá, eu tenho aqui uma produção de aguardente, eu tenho uma produção de cachaça, o cara anota como aquela produção, né? Então, assim, eu acho que se for a campo realmente fizer um outro tipo de trabalho, de levantamento mesmo de empresas e de estabelecimentos produtores, eu acho que esse número vai ser um número muito maior e que a gente não vai ficar restrito nesses 11.023 produtores que o Censo Agropecuário identificou, não. Eu acho que o número também é um pouco maior que esse. Eu já ouvi, quer dizer, na verdade, eu já ouvi muitas conversas aí do pessoal falar de 40 mil, etc. e tal, mas acho que são números que não tem muito como comprovar, né? Então, Esse número de 40 mil é um número bem antigo, né? Um número, quando existiu o PBDAC, o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de Cana, Canil ou Cachaça, que tinha essa referência de 40 mil. Posteriormente, saiu um número ali em torno de 15 mil produtores, e aí o Censo Agropecuário só identificou 11 mil. Eu fico entre algo aí entre esses 11 mil e esses 15 mil que o setor já trabalhou antes. Entendi. E por que tanta gente legal? Assim, eu acho, quando você pensa na informalidade, a produção de cachaça por si só, ela já é uma atividade que nasceu como uma atividade de complementação de renda de muitas famílias, de muitas pessoas, né? Então, ela já nasceu em tese como uma produção ilegal, digamos assim. Então, assim, eu acho que, não vou dizer uma produção ilegal, ela já nasceu com um viés de informalidade, né? Era uma questão de Pode falar, desculpa, pode falar. Era uma questão de complementação de renda, né, de muitos agricultores. Era mais uma atividade de um processo ali de agricultores. Então, o cara produzia feijão, o cara produzia café, o cara produzia arroz, por que não produzir cachaça? Né? Tinha uma plantação de cana-de-açúcar, o cara começou a produzir ali. O trabalho de profissionalização do setor é um trabalho muito recente. É o que você falou, né? Você foi parte de um importante trabalho de profissionalização do setor da cachaça, mas antes desse trabalho que vocês fizeram, teve um outro processo de profissionalização do setor. Então, eu acho que tem um pouco relacionado ao tipo de produção, tem uma questão cultural, né? O bisavô era ilegal, o avô passou a ser ilegal, o neto ilegal, e, cara, quando você viu, uma produção ilegal. Né? Na verdade, as pessoas nem pensavam se era ilegal, né? Como você falou, era uma complementação de renda. Pô, eu tenho cana aqui, eu tenho um alambique, vamos embora trabalhar, ganhar dinheiro. É isso. Então, assim, eu acho que tem essa questão cultural, tem uma questão também de falta de fiscalização, né? A produção de cachaça, por não ter sido vista durante muito tempo como uma atividade profissional, você tinha, inclusive, uma certa, né, um charme em relação à produção artesanal, aquela produção sem registro, né? Quem é que não conhece alguém que sempre falava o seguinte, eu conheço uma cachaça ali que é tão boa que o cara não vende. Você vai lá no alambique do cara e pega aquela cachaça. Então, assim, tem todos esse romantismo por trás da produção informal, uma falta de fiscalização, que infelizmente ainda impera no Brasil. Você tem poucos fiscais para combaterem ali o mercado ilegal. E você tinha também, junto com isso, toda uma complexidade quando você pensava em regularizar um estabelecimento. Né? Que hoje já não existe mais. Você tinha toda uma dificuldade tributária, você tinha uma complexidade em termos de registro, de o que aquele produtor deveria cumprir para ser um produtor legalizado. E que hoje você não tem mais isso. Né? Então, eu diria que são vários os fatores que levavam a esse crescimento do mercado ilegal no Brasil. Sim. Muito interessante. E assim, e hoje, pegando já esse gancho aí do que você falou, que a burocracia hoje diminuiu, a dificuldade de você se legalizar diminuiu, hoje o cara tem basicamente que fazer o quê? Registrar o produto no Ministério da Agricultura, abrir uma empresa que seja uma MEI, um simples do gênero, e que mais? O que ele precisa fazer para legalizar a empresa dele? Então, eu acho que primeiro, né, a gente tem que ter em mente que a produção de cachaça é uma produção industrial. Então, quando eu digo produção industrial, precisa ser feita por um CNPJ. Então, um agricultor rural, um agricultor familiar que não tenha um CNPJ, ele não consegue legalizar o seu estabelecimento. Então, primeiro, o cara vai ter que ter uma empresa, o cara vai ter que ter um CNPJ.
Segundo passo, ele vai ter que ter um registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Ele vai ter que solicitar o registro dele no MAPA. Tá, mas assim, antes do mapa, quando você falou do CNPJ, hoje em uma semana você abre uma empresa, né? Hoje é muito fácil. Hoje, assim, nos dias de hoje, se você botar ali 15 dias no máximo, você abre você obtém um CNPJ, você faz um registro numa junta comercial, né? Passando aí para uma outra etapa no Ministério da Agricultura, hoje o processo de obtenção no registro no CIPEAGRO é praticamente um registro automatizado. Né? Você entra com as informações ali no CIPEAGRO e você obtém o registro do estabelecimento no CIPEAGRO. Então, não tem mais aquela burocracia que a gente via há 10 anos atrás, aquela complexidade que muito provavelmente você enfrentou na hora de registrar a Sebastiana, né? Sim, muito. Então, assim, aí imagina quem veio antes de você nesse processo. Então, Sem assim, dúvida. onde você não tem essa burocracia de registro como era antes para registro no CIPEAGRO. E hoje, com o advento do Simples Nacional, aquela complexidade ou aquele manicômio tributário que as empresas viviam antes do Simples Nacional, aquilo também deixou de existir. Né? Então, você registrar um estabelecimento, você, até do ponto de vista tributário, recolhimento de tributos, enfim, tal, isso tudo se simplificou e muito. Né? Eu diria assim, que a única complexidade que a gente ainda tem no Brasil, Carlos, que a gente já precisa superar um pouco essa história, está relacionada ao selo de IPI. Né? O selo de IPI ainda é algo um pouco complicado para se obter. Né? Mais complicado para se obter porque você também não tem uma estrutura nas secretarias de Fazenda que possam dar vazão ao pedido de selo de IPI pelas empresas. Mas tirando esse gargalo do selo de IPI, hoje você não tem nenhuma complexidade mais em relação ao registro de um estabelecimento para ser uma atividade legal, para ser uma atividade lícita de produção. Sim, eu acho que também depende muito de região para região, né? Porque aqui, por exemplo, a minha Receita Federal, vou dizer assim, a minha Secretaria de Fazenda, onde eu busco meus selos, são em Araraquara. Eu nunca tive problema. Eu estou há 11 anos aqui. Toda vez que eu necessito de selo, eu mando um e-mail, eu marco o agenda, faço o meu agendamento lá, pago a minha guia de recolhimento e em 15 dias, no máximo em 10 dias, eu estou lá e estou indo buscar os meus selos. Então, acho que vai ir, mas ao contrário disso, eu já ouvi muitos produtores dizerem que em regiões que eles estão, como Rio de Janeiro, como outras regiões aí, é muito difícil, eles têm muita dificuldade. Eles mudaram para a impressão desses selos na Casa da Moeda, e aí tinha que buscar isso na Casa da Moeda, a Secretaria de Fazenda não queria mais saber disso. Foi realmente um momento meio turbulento aí, né? Foi e volta, né? Então, assim, você, por exemplo, você está em Araraquara, você não tem problema, mas tem outras empresas que estão no estado de São Paulo, mas estão vinculadas a outras secretarias de Fazenda que já tem problema para obtenção de selo. Então, assim, eu acho assim, se tem um gargalo hoje na questão do processo de registro de um estabelecimento, eu diria que esse gargalo ainda está em algumas regiões do Brasil, como você mesmo colocou, eu acho que não é no Brasil todo, esse processo de obtenção de selo de IPI. Né? Que eu acho que esse é o único ponto. Mas, assim, do processo de registro no estabelecimento, do processo de legalização do Ministério da Agricultura, e principalmente do ponto de vista tributário, né? E aí é muito importante a gente colocar, porque no passado as pessoas diziam: eu não registro meu estabelecimento porque eu vou pagar muito tributo, porque eu vou pagar muito imposto. Cara, com um Simples Nacional, uma empresa que fatura até 4.800.000 reais, eu não vejo na questão tributária mais uma desculpa para se registrar o estabelecimento. Tanto do ponto de vista do valor pago, quanto do ponto de vista da complexidade. Dependendo da faixa de faturamento, o cara recolhe todos os tributos numa guia única. Né? Eu concordo. Dependendo do outro, dependendo da faixa, não. Você vai ter uma guia separada do ICMS em relação à outra faixa. Mas o recolhimento é um recolhimento muito simples. Né? Você não tem mais aquela complexidade daquele manicômio tributário que a gente vivia antes. Sim. Eu hoje de manhã eu passei um grande período com o meu contador, tentando entender um pouco mais sobre a substituição tributária e entender verdadeiramente qual era toda a carga tributária que eu estava pagando, que eu pago aqui no estado de São Paulo. Eu sou do Simples Nacional, minha empresa é do Simples Nacional, e hoje a minha carga tributária total é de 16,8%.
Quer dizer, se eu vender para dentro do estado, é claro, quando você vende para outros estados, tem que pagar ST interestadual, que aí, na verdade, quem paga isso é o seu cliente, mas vai agregar no valor do seu produto, né? Então, acaba dificultando um pouco. Então, hoje eu tive a grata surpresa de entender que uma vez que eu estou envolvido com a destilação, com a parte de venda, a parte de eventos, etc. e tal, eu não estava dando muita atenção de qual era o valor total que eu estava pagando de imposto. E isso foi para mim uma grata surpresa hoje entender que era só 16 e poucos por cento. Então isso realmente acho que é uma coisa que não é mais desculpa para a pessoa não se legalizar. Não é, assim, agora, claro, quando você está fora dessa faixa de 4.800.000, quando você é uma empresa que já não está mais no Simples Nacional, o negócio aí realmente começa a ficar complexo. Né? Até antes, a redução do IPI, que a gente teve agora esses dois decretos, né, que eu acho que, enfim, vieram muito a calhar para o setor, que acabaram reduzindo o IPI em 35%, antes desse processo, uma empresa que não estava no Simples Nacional, ela tinha uma carga tributária direta de algo de próximo de 70%. Né? Se você somasse ali o IPI de 25%, mais o ICMS, dependendo de quando a empresa tivesse, mais de 25% de ICMS, 50%, somasse ali PIS e COFINS, você estava falando de algo próximo ali de 60% de uma carga direta. Então, assim, e quando você pensa nessas empresas, muitas hoje que operam na informalidade, são empresas que se encaixam no Simples Nacional. Sim, de pequeno porte, porque são diversas faixas de arrecadação também do Simples, né? Então, até 4.800.000 está no Simples. Sim, mas vamos dizer assim, essa acho que é o teto, né? Porque você tem empresa, por exemplo, que fatura, sei lá, o cara vende 30 mil por mês, 40 mil por mês, ele vai entrar na carga mínima, não é a mínima, mas é a média lá de 7%, como é que é? De 12% a 16%. Então, realmente não é justificativa, né? Não é mais. Então, assim, sem o Simples Nacional, realmente era complicado. Agora, com o Simples Nacional, não é mais justificativa a empresa ela se manter na ilegalidade, né? Sim, então, concordo perfeitamente com você. Muito bom. Então vamos lá, a gente começou aqui falando, no meu roteiro eu acabei indo para frente e para trás aqui, então vamos lá, basicamente hoje para o cara legalizar o alambique dele, ou uma destilaria que ele faça gin, ou que ele faça rum, ou vodka, ele precisa abrir um CNPJ, ele precisa registrar o produto, primeiro o estabelecimento no Ministério da Agricultura, e depois o produto no Ministério da Agricultura, certo? Exatamente isso, e depois solicitar na Receita Federal a questão do registro especial para poder emitir o selo de IPI. Né? Que também é um processo hoje que você faz online. Você faz online. Então, assim, é muito simples, é muito tranquilo. Dependendo do estado que a empresa tiver, ela pode ter uma complicação em relação à questão de licença ambiental, licenças operacionais, licenças ambientais, que vai depender muito do local em que esse estabelecimento está localizado. Né? Mas também não é nenhum nada tão complexo. Não, não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Entendeu? Não é. E vamos dizer assim, existem empresas ou profissionais que prestam consultoria, ou o IBRAC, eu não sei quem, que ajuda essa galera a se legalizar? Você tem vários atores que hoje atuam nesse sentido. Então, Carlos, assim, você tem o Sebrae ele faz um papel muito legal nesse processo, né, de apoiar empresas no processo de legalização. Você tem vários responsáveis técnicos, né? Tem inclusive a ABRTB, a Associação Brasileira de Responsáveis Técnicos, que vem prestando serviço nesse sentido de apoiar as empresas a se registrarem. E o IBRAC, agora, esse ano, agora no segundo semestre, o IBRAC, a gente está lançando um portal que vai ser o Cachaça Legal. É uma nova etapa de uma campanha que o IBRAC lançou alguns anos atrás. Então, agora a gente está lançando no segundo semestre um portal que se chama Cachaça Legal, e que ali nesse portal Cachaça Legal você vai ter um repositório de informações de tudo que uma empresa precisa ter para ela se legalizar. Né? Então, exatamente de todas as etapas. Como é que eu registro o meu estabelecimento no Ministério da Agricultura no CIPEAGRO? Como é que eu obtenho o selo de IPI na Receita Federal? Como é que é esse trâmite? Como é que é esse fluxograma? Então, agora a gente está lançando no segundo semestre um portal que vai trazer essas informações para as empresas de como elas se legalizar, e vai trazer também uma outra ferramenta para as empresas, que é como você faz um marketing responsável de bebidas alcoólicas. Né? A gente vive um momento assim que a gente precisa estar muito vigilante em relação à maneira com que a gente promove o nosso produto, a maneira com que os produtos de cachaça promovem. Né? Então, a gente também está trazendo um guia que vai ser um guia de marketing responsável em mídias sociais
para o segmento da cachaça. Mas é claro que isso vale para qualquer bebida destilada, né? Então a gente está vindo agora com esse portal no segundo semestre, com esse repositório de informações para os produtores de cachaça que querem se legalizar. É muito legal, eu acho que isso, inclusive, é um marketing institucional para cachaça, né? Porque a gente, infelizmente, tem um produto que é totalmente mal falado. O cara é cachaceiro, o cara é um pinguço, o cara toma todas, o cara é um cara. Então, isso é um estigma que esse tipo de ação, com certeza, vai ajudar a mudar muito no mercado, porque. Cara, assim, quantas vezes eu fui a sei lá, tentar vender minha cachaça no estabelecimento, aí tentava fazer degustação, com os clientes que estavam lá na hora, e o cara falava assim, não bebo cachaça. Quando eu estava na minha faculdade, na minha residência lá, pô, eu tomei um porre daqueles negocinhos, daquelas cachaças ruins pra caramba, eu não gosto mais de cachaça. Então, é uma coisa que, com certeza, se tiver o marketing social, fazer o marketing responsável, tiver essa parada, acho que vai mudar muito a percepção da cachaça pelo público, né? Vai, assim, e a gente vem um momento, Carlos, já tem uma discussão internacional desse tema. A OMS tem 10 dias, 15 dias, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabou de aprovar um plano de ação global para redução do consumo nocivo de álcool. A gente trabalhou muito nessa agenda, foram quase 2 anos que a gente trabalhou nessa agenda, mas você teve ali um lobby muito forte de outros setores e, infelizmente, o plano de ação global ele traz um caráter discriminatório em relação a bebidas alcoólicas de baixo teor e bebidas alcoólicas de alto teor. E você tem ali uma série de recomendações para os Estados-membros em relação à propaganda de bebidas alcoólicas, né? Então, tudo que a gente não quer aqui no Brasil hoje é um aumento das restrições que existem para a propaganda de bebidas alcoólicas destiladas, né? Se a gente olhar, por que cerveja pode anunciar 10 horas, 11 horas da manhã e a gente só pode anunciar depois de um certo horário da noite? Porque a lei de propaganda não considera a cerveja como bebida alcoólica, né? Então, a gente precisa que o setor internalize também essa forma correta de fazer publicidade da sua bebida, né? Infelizmente, ainda são muitos produtores que utilizam formas pejorativas de anunciarem a cachaça, produtores que, às vezes, para promoverem o seu produto, acabam fazendo publicidade de um consumo nocivo de álcool, né? Incentivando um consumo desmedido de bebida alcoólica. Eu não entro nem nas piadas e nas formas jocosas que existem de se promover a cachaça. Rótulos e mais rótulos que são de baixo calão, né? É isso, né? Então, assim, e isso é parte do compromisso do setor. Nós precisamos ter uma outra forma de promover a cachaça, uma forma responsável, com mensagens de advertência, tomando cuidado para que as pessoas que aparecem ali nessas publicidades aparentem, né, mais de 21 anos. Você não pode ter mensagens ou imagens de pessoas ingerindo bebida. Você não pode... Então, assim, você tem que tomar um cuidado, que é um marketing responsável de bebidas alcoólicas, cara. Então, então a gente vem com esse compromisso também. Entendi. E o que você acha? Por exemplo, você sabe, a Sebastiana exporta para o Canadá, e eu vou muitas vezes, ao longo dos últimos anos, eu fui muitas vezes para lá, e a primeira vez que eu fui fazer degustação do meu produto lá, eu fui obrigado a fazer um curso de servir bebida responsavelmente. Então, por exemplo, o bartender de um restaurante, de um bar, de uma boate, ele é o responsável por servir bebida ao consumidor, ao cliente. E se ele perceber que esse cliente está passando do ponto, ele é obrigado por lei a parar de servir, porque senão quem vai em cana é ele. Então, de repente, é uma forma que a gente pode sugerir a associação de bares e restaurantes, alguma coisa do gênero, para que haja um treinamento, para que haja uma explicação, uma tentativa de fazer. O Brasil é Brasil, né, cara? É muito difícil, mas uma tentativa de fazer com que mude essa forma de servir também, né? Cara, acho que você trouxe um negócio assim, Carlos, muito legal e muito importante, porque assim, o mixologista, o garçom, seja quem está ali naquele ponto, ele é o primeiro ponto de contato com o consumidor. Então, é aquele cara que tem que estar preparado tanto para servir corretamente as bebidas, e no nosso caso a cachaça, apresentar corretamente a cachaça, quanto também ser responsável por frear, né, o consumo nocivo do álcool. Então, irresponsável. Assim, isso seria irresponsável. Isso seria um tema extremamente importante, né? Uma cadeira, cara, formação de
sommelier. Tanto tem se falado na formação de sommelier de cachaça, né, que agora vai fazer parte aí dos rolos de atividade do Ministério do Trabalho. Sim. Tanto tem se falado em capacitar brigada para apresentar corretamente a cachaça. Esse tinha que ser um tema, cara, obrigatório. Obrigatório. Né? Obrigatório. Ele identificar, ele saber como interromper aquele consumo nocivo, não servir mesmo. Exato. Quando perceber que o cara começou a extrapolar, é não servir. Então, assim, eu concordo com você, isso seria um papel assim, extremamente importante e relevante dessas pessoas que estão ali. Mas, infelizmente, no Brasil, é um tema pouco falado. Eu nem sabia que no Canadá você era obrigado a fazer um curso nesse sentido, sabe? Então, assim... Eu vou te contar mais uma história. Eu conheci uma pessoa lá que o amigo dele foi preso porque ele estava na casa do amigo bebendo, acabou a cerveja, ele depois de beber pegou o carro e foi comprar. E quando ele estava voltando, a polícia parou ele, fez bafômetro, ele deu excesso de álcool e falou: onde você estava? Ele falou: estava na casa do meu amigo. Onde é a casa do seu amigo que eu quero ir lá? E ele foi na casa do amigo e falou: foi você que serviu a cerveja para ele? Ele falou: fui. Ele falou: o senhor está preso, porque você deixou ele pegar o carro e dirigir. Então, assim, é lógico que são medidas extremas de um país de primeiro mundo que tem controle absoluto sobre as coisas. Mas aqui, cara, é a mesma coisa que você falar: pô, não pode vender Ferrari porque Ferrari anda mais que o limite da velocidade. A cachaça é isso, você tem que saber, o uísque, a vodka, o gin, o cara tem que saber como consumir, alguém tem que ensiná-lo a consumir, né? Assim, eu não vejo essas questões como excesso, sabe, Carlos? Eu acho que são medidas que realmente você precisa ter, né? Então, assim, aí eu não estou nem falando como IBRAC, mas eu vejo, assim, eu recentemente vi uma discussão de tentarem mudar a lei seca. Né? Hoje você tem o limite zero de consumo de álcool, e aí tentarem mudar o limite para você voltar a ter um nível de gestão de álcool. Cara, eu sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, né? Se isso seria positivo para a sociedade de maneira geral. Então, puta, se é limite zero, vamos respeitar. Não vamos dirigir, né? Então, assim, você tem tantas formas hoje de você não beber, aliás, de você beber e não dirigir. Né? Então, assim, você tem, cara, vários aplicativos, você tem várias coisas. Então, assim, talvez algumas questões aqui no Brasil a gente realmente tenha que ter um excesso. Né? A responsabilidade é muito grande, né? É isso, é exatamente isso. E aqui no Brasil você tem também aquela máxima, né? Eu bebi só uma cervejinha e fui dirigir. Cara, não é beber uma cervejinha, não beber nada, meu amigo. Então, assim, não importa qual é o tipo de álcool que você está ingerindo, no final das coisas, álcool é álcool. Então, a gente precisa ter esse papel, e eu acho que o setor como um todo, né? A gente precisa ter esse compromisso do marketing, da mesma forma que a gente trata o mercado ilegal de bebidas alcoólicas, que afeta todo mundo. A gente precisa também ter esse compromisso em relação ao marketing responsável de bebidas alcoólicas, né? A educar o consumidor. Assim, eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir crescer enquanto categoria também. Sim, acho que quem melhor faz essa campanha no mundo inteiro é a Heineken, né? Que tem a história da cerveja, que começou com a cerveja, começou com o motorista da vez, com aquela história de o cara falava não, obrigado, e aí ainda tinha o presidente da equipe de Fórmula 1 que falava não, hoje eu estou dirigindo, e hoje com a história da Heineken Zero. Então eu acho que eles fizeram realmente um grande papel, fizeram uma grande força aí, né, nesse mercado, né? A cerveja, assim, esse tema, Carlos, do consumo responsável de bebidas alcoólicas, ele está dentro da agenda da cerveja há muito tempo. Eu não diria nem só da cerveja, tá? Cerveja e mercado de destilados, quando você pensa global, esse tema é um tema que sempre foi um tema muito caro para eles. Eu acho que a cachaça, a gente acordou muito tarde para isso. E é por isso que o IBRAC a gente vem com esse compromisso para esse ano, de trazer essas novas ferramentas que possam ser utilizadas para o setor como um todo, que é simplesmente informação. Né? Muitas vezes eu não estou falando que o produtor ele faz errado porque ele quer fazer errado. O produtor, alguns produtores não sabem. Alguns produtores não têm conhecimento das regras do CONAR, do Conselho Nacional, né, de Autorregulamentação Publicitária. Então, eu me lembro que quando a gente fez uma palestra algum tempo atrás numa feira aqui em São Paulo, a gente trouxe uma pessoa do CONAR para falar, mas foram vários produtores que se levantaram, foram nos seus estandes e viram como seus materiais de publicidade estavam errados. Mas ele não fez aquilo porque ele quis errado. Claro, ele não tinha uma orientação, ele não tinha um conhecimento. Né?
É o que você falou, muitas vezes quando a gente olha pela lógica do pequeno produtor, o pequeno produtor ele que faz a destilação, ele que faz a venda, ele que faz tudo, né? Então, assim, é nosso papel como entidade de classe tentar trazer mais ferramentas para que o pequeno produtor possa se ajustar e estar sempre em constante aprendizado. Uma grande Exato. empresa, não, ele tem uma equipe de marketing para fazer isso. Mas o pequeno produtor, ele precisa desse apoio. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos mudar de tema. Falamos bastante, acho que a gente falou o suficiente aí sobre essa história. Bom saber que vocês estão criando essa cartilha, esse trabalho novo aí, que eu acho que isso vai ser muito bom para muitos produtores aí, para a galera que está entrando no mercado, inclusive. Vamos falar um pouquinho de exportação. Falar de exportação e do IBRAC. O IBRAC hoje tem bastante amplitude aí em eventos, em apresentação de cachaça para outros países, faz eventos de consulados, etc. e tal. Como é que está esse mercado? Como é que você vê que o destilado brasileiro está rolando para fora do Brasil? Assim, eu acho a gente tem um período muito complexo, né? Quando você olha aí a questão da pandemia. Eu acho que a pandemia afetou muito o setor da cachaça propriamente dito. Quando a gente olha outros destilados, por incrível que pareça, esses destilados não foram tão afetados. Então, eu acho que a tequila, inclusive, acabou tendo crescimento nas suas exportações, mesmo no período de pandemia. Mas aquelas categorias que não são categorias de bebidas consolidadas no mundo, eu colocaria a cachaça entre essas categorias. Como uma delas, a gente sofreu muito em função da pandemia. Então, a gente teve ali uma queda de quase, 35%, 36%, aproximadamente falando, tanto em termos de valor quanto em termos de volume. 2021, a gente voltou a crescer, teve uma retomada, né, um crescimento de 39% em valor e quase 30% em volume, mas a gente ainda está muito longe de ter um patamar estável das nossas exportações. O que eu acho que falta quando a gente pensa em termos de consolidação da categoria no mercado internacional? Primeiro, recursos para a construção dessa categoria. Né? Então, quando você pensa, quanto as empresas investem, pega em termos multinacionais, quanto a Diageo investe na promoção do Scotch Whisky, quanto uma empresa como a Pernod investe na promoção do uísque também, enfim, tal, são cifras absurdas que quando você olha o dinheiro que o Brasil tem investido na promoção da cachaça é muito pouco, né? É muito pouco. Então, quando você pensa esses grandes players, quantos caras investem em marketing no mundo, é um valor assombroso. Então, a gente carece ainda de recursos para a promoção da categoria. Se for parar para contar, a gente conta nos dedos quem realmente exporta de cachaça que tem verba para isso. São as grandes indústrias. Sim, não, e é engraçado, Carlos, que quando a gente olha os grandes players de cachaça, esses grandes players são pequenas empresas ou médias empresas comparados com essas multinacionais. Entendeu? Sim. Então, assim, nada contra o trabalho que esses caras fazem em promover esses grandes produtos. Não, mas pelo contrário. Assim, pelo contrário, aliás, eu sou uma das pessoas que eu vi e vejo com muitos bons olhos a entrada das multinacionais no segmento de cachaça. Porque, assim, esses caras vão ajudar a impulsionar e vêm ajudando a impulsionar um pouco a categoria. Né? Sem dúvida. Mas, quando a gente olha recurso para a promoção da cachaça, a gente tem pouco recurso, é um recurso escasso. E segundo, poucas são as empresas que estão preparadas efetivamente para atuar no mercado internacional. Concordo com você. Falta de recurso para promoção e falta de preparo para empresas. Muitas empresas estão preparadas, algumas empresas estão preparadas para serem compradas, algumas. Né? Nem todas estão nem preparadas para serem compradas. Se um cara chegar aqui no Brasil e falar assim, eu quero comprar tanto, são poucas aquelas empresas que estão preparadas, eu não digo em termos de volume, né? Preparadas em termos de adequar rótulo, essas coisas. Preparadas para vender são menos ainda. Então, conhecimento de um pouco de comércio exterior, conhecimento da parte de logística, de tributação internacional, esse tipo de coisa. Acho que você está coberto de razão. E eu aprendi tomando pancada, né? A primeira vez que eu exportei para o Canadá,
Cara, meu processo era para ter saído daqui em 30 dias, para ter legalizado e entrado no navio no porto em 30 dias, eu consegui, demorei quase 90 para É conseguir isso. atender as regras do governo lá de fora. E graças a Deus eu tive a ajuda de uma Câmara de Comércio que me auxiliou nisso aí. Foi mais fácil, porque se eu tivesse que fazer isso sozinho, eu estaria tentando até hoje. Eu não teria conseguido, eu teria desistido no meio do processo. Então, assim, o que eu vejo hoje? Hoje a gente tem um recurso que é um recurso da Apex Brasil, não é o recurso que eu acho que era o recurso que o setor da cachaça necessita para a promoção da cachaça, mas é um recurso, enfim, que a gente vem investindo nas ações de promoção da cachaça, tanto na construção da categoria lá fora, ali com investimento em assessoria de imprensa, assessoria com empresas de PR, para construir ali um discurso mínimo da categoria cachaça, recurso que vem sendo destinado para apoio de empresas à participação em feiras internacionais. Então, a gente está ali com um calendário de algumas de feiras ou eventos internacionais. A gente tem um calendário para esse ano que a gente prevê ali uma ação em Londres, na última semana de agosto, na primeira semana de setembro, dentro da Casa do Brasil, em Londres, né, que vai ser um espaço ali de promoção de alimentos e bebidas. A gente tem previsto, na última semana de setembro, uma ação na Embaixada do Brasil em Portugal, e ali também, na última semana, uma ação na Embaixada do Brasil na França. Legal. Está tentando estruturar uma ação na BCB em Berlim em outubro, e ali já é uma participação em feira internacional, e desenhando também uma ação com a Embaixada do Brasil na Colômbia em setembro, na semana do 7 de setembro. E a gente acabou de estruturar com a Apex Brasil um programa de capacitação e exportação de cachaça, propriamente dito. Então, a Apex Brasil ela já tem o que é o PX, né, que é o Programa de Qualificação e Exportação. Eu participei dele. A gente criou com a Apex Brasil o PX Agrocachaça. Então, o PX Agrocachaça é um programa específico de qualificação e exportação de cachaça, que foram selecionados 3 parceiros no Brasil. Então, você tem um polo que funciona em João Pessoa, que atende a região Nordeste. Ele é tocado pela FAPESP, que é a Federação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. Tem um polo em Minas Gerais, que vai atender a região Sudeste, que é desenvolvido pela FIENG, né? E aí o atendimento para a região é um atendimento remoto, para a região Sudeste como um todo. E a gente tem um polo em Itajaí, né, que vai atender a região Sul como um todo, que é desenvolvido pela Univale, pela Universidade do Vale de Itajaí. Então, assim, com isso, a gente começa a ter minimamente recursos para a promoção comercial da cachaça e um programa de qualificação e exportação de cachaça para poder preparar micro e pequenos produtores para atuarem no mercado internacional. E assim, quando a gente vê, a categoria ela vem conquistando espaço, né? Mas a gente tem que fazer muito mais do que vem sendo feito para a gente está de fraldas. A gente está de fraldas perante o mercado de destilado no mundo inteiro. Isso eu tenho certeza absoluta. Você definiu muito bem. Você definiu muito bem. Então, aproveitando esse gancho aí, por exemplo, mais uma vez, falando dessa Câmara de Comércio que eu trabalho com eles e já há alguns anos, desde 2017, eles me dão um apoio. Por exemplo, eu preciso registrar minha cachaça num país destino X. Tá? Essa Câmara de Comércio tem acesso ao consulado. O consulado vai entrar em contato, por exemplo, com o órgão fiscalizador desse país, ou que é o que cria as regras para esse país, e a gente tem o auxílio dessa Câmara de Comércio para conseguir preencher e atender essas regras. Uma vez que isso foi feito, a gente vai, como você falou, vocês vão para a feira do Bar Convent de Berlim, como nós fomos juntos para o Miami Rum Festival. Ali, eu conheci empresas e pessoas que poderia ter tido negócios efetivos acontecendo, mas não tive porque não estava preparado. E na sequência disso, um pós-feira, onde a gente consegue dar seguimento a essa legalização, preparação de documentação de exportação. O IBRAC tem essa previsão de fazer algum tipo de trabalho como esse? O PX Agrocachaça a gente estruturou exatamente para ser isso. Né? Então, no PX Agrocachaça, o que a gente fez? Primeiro, a empresa ela tem todo um atendimento gratuito pelos polos, pelos núcleos, nas questões de exportação. Então, desde a estruturação de um plano de exportação,
até a questão de formação de preço de exportação. Então, toda essa questão dos procedimentos de exportação. Sim. E dentro do PX, o que a gente fez? A gente elencou alguns mercados que são mercados prioritários dentro do PX Agrocachaça. E ali no PX Agrocachaça foram estruturados todas as informações que as empresas precisam saber para exportar para aqueles determinados mercados. Então, por exemplo, eu quero exportar minha cachaça para a Alemanha. Qual é o tipo de vasilhame que é aceito na Alemanha? Se eu tenho que ter registro para mandar minha cachaça para a Alemanha ou não? Quais são as informações obrigatórias de rotulagem que o meu produto precisa ter para entrar naquele país? Então, a gente elencou alguns mercados e a gente fez um levantamento e a Apex Brasil sistematizou isso numa capacitação para as empresas. Né? Então, no PX Agro, a gente foi além do simples conhecimento, não vou dizer simples, mas assim, do conhecimento do que é um Incoterms, né? O que é o FOB, o que é o CIF, o que é o CFA. Então, assim, a gente foi além. A gente trouxe informações, inclusive do ponto de vista tributário. Né? Por exemplo, o cara vai exportar a cachaça dele para os Estados Unidos. Como é que é feita uma composição de venda de cachaça nos Estados Unidos, em termos de preço? É claro que a gente sabe que ninguém aqui do Brasil vai exportar direto para um consumidor final nos Estados Unidos. Mas a gente entendeu que a empresa precisa ter um conhecimento básico até para formar o preço dela. O cara o cara pega um produto na gôndola do supermercado. Portugal agora, por exemplo. O cara chega lá na gôndola do Sonai, pega uma cachaça que está lá a 13 euros, 15 euros. Pô, essa cachaça não saiu daqui a 13, 15 euros, né? Teve todo Pelo contrário. Pelo contrário. Então, a gente fez um trabalho para que o exportador saiba minimamente falando por que aquele produto custa na gôndola de um supermercado 13 euros. Né? Então, a gente foi estruturando essas informações. O IBRAC, a gente não tem como fazer o registro pelas empresas. Isso não é função do Instituto. Mas o que a gente tentou fazer foi juntar essas informações. A Apex Brasil sistematizou isso e transformou isso num programa de capacitação para empresas. Né? E o que a gente fez dentro do projeto setorial? Nós criamos ações específicas para essas empresas que acabaram de ser capacitadas. Outra coisa que a gente aprendeu, enfim, ao longo desses anos, é que você pegar uma empresa que nunca exportou e colocar essa empresa para participar de uma feira internacional, talvez essa não seja uma experiência muito positiva para algumas empresas. Né? O cara não está preparado, ele chega lá fora e ele acaba se decepcionando. Então, o que a gente fez? A gente estruturou dentro do projeto setorial ações específicas para empresas que nunca exportaram ou que estão começando a exportar. Né? Então, a gente pegou o inverso, porque geralmente quando você faz uma ação numa feira internacional, você quer levar empresas que minimamente tenham alguma experiência em comércio capacidade internacional. Para isso. Inclusive a Apex e PX fazem um questionário antes de para você ser aprovado ou não. É isso. O que a gente fez foi o contrário. A gente pegou, vamos fazer uma ação para empresas que nunca exportaram. Então, a gente vai fazer essa primeira ação, que a gente chama primeira ação exportadora. Essa ação vai acontecer na Feira Brasil Cachaças, que acontece na Paraíba, de 20 a 22 de outubro. Então, a gente vai trazer para o Brasil, são 8 importadores, para se reunirem com empresas que são ou maturidade exportadora nenhuma, nunca exportaram, ou maturidade exportadora iniciante, entendeu? Então, assim, para poder botar essas empresas no universo, que ainda não é o universo de uma feira internacional. Então, entendi. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você pegar uma empresa que não é exportadora, que não tem maturidade de exportação, será que essa empresa vai continuar ter padronização, ter capacidade de produção, ter internacionalização, investimento, o que quer que seja? Ou você acha que isso pode ser um tiro no pé da cachaça como um todo, de repente levar pessoas, empresas que ainda são ingênuas, vamos chamar assim, e botar isso lá fora? Então, quando a gente fala, Carlos, empresa que não tem maturidade exportadora, é do ponto de vista dessa empresa que ela não teve ainda uma oportunidade de exportar. Isso não quer dizer que essa empresa ela não tenha que se preparar minimamente para participar dessa rodada de negócio. Porque, assim, quando você olha maturidade exportadora, em alguns momentos você tem um nível de maturidade exportadora que são o quê?
empresas que já exportam constantemente há 3 anos, empresas que já exportam constantemente. Então, assim, isso não quer dizer que a empresa, para participar de uma rodada de negócio aqui no Brasil, ela não vai ter que ter preparo nenhum, ela vai ter que se preparar. Ela só Entendi. não teve ainda a oportunidade, por algum motivo, de efetivamente atuar com uma constância no mercado internacional. Então, por exemplo, é critério básico. A empresa tem um site em inglês? Isso é critério básico, cara. Vai ter que ter um site em inglês. A empresa sabe o que é fazer uma lista de preço de exportação? Então, sabe. Então, assim, um critério básico a empresa vai ter que cumprir. A empresa ela conhece o seu potencial produtivo, né? Ela tem produção para atender algumas demandas lá fora. Eu não estou dizendo que essa empresa tem que ter um volume absurdo de exportação, de volume de produção. Não. São como o Sebastiano. O Sebastiano não tem volume absurdo e a gente se preparou não só para a exportação, mas como a exportação nos fez ter mais qualidade e controle da nossa qualidade aqui. É isso. A empresa ela tem capacidade de adequar um rótulo para o mercado internacional? Ele tem um interesse. Então, assim, quando a gente fala em empresa iniciante, não é uma empresa que não tem preparo nenhum. A empresa tem um preparo, mas por algum motivo ainda essa empresa não teve uma oportunidade de exportar, né? Sim. E ali a gente conhece várias empresas nesse ponto, mas a ideia não é pegar a empresa crua e colocar a empresa num processo, né, de participação de um evento desse. Porque, assim, quando você olha num estágio de exportação, é muito mais fácil você trazer um importador e você colocar esse importador aqui num ambiente que eu costumo chamar de ambiente controlado, do que você pegar uma empresa que nunca exportou e botar o cara no meio de uma barconva de Berlim. Aí... Não, sem dúvida. Ele vai acabar voltando de lá e querendo nunca mais exportar. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a gente conseguiria fazer um workshop, sei lá como é que chama o nome disso, no Destila Brasil, da gente chamar lá os produtores que têm interesse de exportar, não necessariamente com PX, com apoio, nada disso, mas simplesmente para dar não, sei lá, que seja uma aula de repente a gente chama uma empresa de exportação para sentar junto e fazer uma mesa redonda, um bate-papo para que a gente possa tirar dúvidas e ensinar essa galera a exportar? Conseguimos. Até como você conhece a galera toda aí, de repente tem um pessoal da PEX lá que vai dar umas dicas. Não, eu posso conversar, posso pegar o pessoal do polo da região sudeste, ver se eles teriam disponibilidade. Eu consigo ajustar isso com eles. Eu consigo. Acho que seria muito legal. É o nosso objetivo, é capacitar, mostrar para a população que a gente tem produtos de qualidade e fazer isso virar o mundo, né, velho? A gente tem, cara, o que eu vejo nessas minhas viagens de rum, de tequila, de conhaque, disso, daquilo, outro, e a cachaça tem 3 rótulos, 4 rótulos, em lojas tem assim 200 rótulos de rum. Então é isso para mim, quando eu vejo isso lá fora, eu falo, caramba, como é que a gente tá tão mirim ainda? Eu acho assim, você usou umas expressões muito boas, assim, mais clássicas que se encaixam muito bem nisso. A gente está de fralda em relação a essa história ainda. Estamos de fralda. A gente está de fralda. Os caras estão assim, anos-luz à frente da gente. A gente está de fralda. Mas eu acho que a gente consegue sim. Eu converso com o pessoal da PEX, a gente estrutura um painel, alguma coisa nesse sentido. Já foram feitos isso em outros eventos. E a gente estrutura, porque assim, o objetivo é isso. O objetivo é levar conhecimento para o produtor. Né? Esse que é o compromisso, preparar empresas. Carlos, e aí tem um ponto também muito importante que precisa ser feito, que é, depois disso tudo, o cara não exportou, a gente precisa entender por que esse cara não exportou também. Né? Então, assim, a gente tem que entender. Eu tive casos de empresas que eu conversei com a empresa do empresário falou, olha, eu já fiz não sei quantos cursos, eu já fiz não sei quantos PX e eu nunca exportei. Então, assim, tem que entender exatamente o que aconteceu com essa empresa e mergulhar nessa empresa para entender, cara, por que você não exportou? Né? Foi feito isso tudo? Por que você não exportou? O que aconteceu? Porque você pode ter outros problemas, pode ser financiamento, podem ser outros pontos que talvez a gente não consiga cobrir, né, que fez com que essa empresa não exportasse. Mas eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Porque... Eu estou olhando o relógio aqui para a gente não perder o time. Vou rapidinho, o que aconteceu com a gente no Canadá em 2018 ou 2019, agora eu não me lembro. Eu estava sozinho lá.
Na verdade, tinha marcas grandes como Pitu, Ipioca e 51. Na Ipioca nem tinha mais, era Pitu e 51 e Velho Barreiro. E não tínhamos nenhuma cachaça envelhecida, nenhuma cachaça de qualidade, vamos chamar assim, né? Não posso dizer que 51 Ipioca e Velho Barreiro não tem qualidade. Eles têm qualidade, mas são bebidas diferentes. E então, nessa viagem, eu levei mais 5 produtores comigo. Porque eu falei, cara, a gente precisa ter uma gôndola de cachaça, a gente precisa ter um mercado de cachaça envelhecida e as pessoas têm que conhecer isso aí. Então, acho que isso é uma forma de levar essa galera para o evento e ensinar isso para eles. Quando você faz de repente a gente vai de novo para o Miami Brew Festival, levar a galera já estruturada, com todo mundo investindo, sei lá, vamos pegar uma verba de $1.000 cada um, se nós estamos em 6, a gente vai fazer $6.000 de propaganda. Que seja no Instagram, que seja criar alguma coisa via Ibrac, via sei lá quem, de chegar, a gente já chegar chegando, diferente de chegar como eu cheguei lá e falar, bom, agora eu preciso botar tantos $1.000 aqui para poder entrar para o folheto da loja de conveniência. Então, acho que essa estruturação e essa união da galera, acho que é muito importante. A gente tem um grande desafio, né, assim, porque, por exemplo, Portugal, né, a gente vem num esforço ali de tentar colocar produtos que são produtos com maior valor agregado nas gôndolas do supermercado. Eu acho assim, eu acho que, cara, 51, Pitu, Velho Barreiro e Pioca fizeram um trabalho muito importante no setor da cachaça, maravilhoso, cara. Os caras que botaram dinheiro ali desbravaram os mercados. Mas agora a gente precisa começar a introduzir produtos que sejam produtos com um pouco mais de valor agregado. Foi um movimento normal em todas as categorias de bebidas alcoólicas do mundo. Até você chegar no movimento de uma tequila 100% agave, que você compra na faixa de 150, $200 a garrafa, foi um crescimento do consumidor. Mas você tem uma dificuldade, né? Na hora de você dar esse pulo de um produto que sai da gôndola do supermercado de 13 euros a garrafa para você pensar num produto que vá para 18, 19, 20 euros a garrafa na gôndola, esse pulo é difícil. É difícil. É difícil e as pessoas, quando não conhecem, não investem. É exatamente isso. É difícil, né? E eu acho que esse é um pouco o nosso desafio. Nas ações que a gente vem tentando, nas ações que a gente pretende fazer no projeto setorial, a gente tem uma verba de publicidade, por exemplo, que nem você colocou, né? Então, a ideia antes das ações, a gente já ter algum trabalho de ativação, algum trabalho de publicidade naquele mercado que possa ir construindo uma história para quando a gente for fazer o processo lá, esse negócio está um pouco maduro. Mas o que eu vejo, Carlos, assim, são poucas empresas brasileiras que efetivamente estão dispostas a investir em exportação, sabe? Quando a gente faz as ações, mesmo que você fale, cara, tá tudo pago. A única coisa que você tem que investir é a passagem aérea, estadia, alimentação de alguém da empresa para participar da ação. São poucas as empresas que efetivamente estão dispostas a isso. Eu acho que muitas empresas do setor da cachaça elas estão esperando serem compradas. E aí, meu cara, enquanto o cara estiver sentado esperando ser comprado, dificilmente essa história vira. Dificilmente a história vira, e eu passei por algumas sabatinas aqui, tiveram empresas interessadas em negociar com a gente, e quando você fala de multinacional, principalmente, faturamento é faturamento de gente muito grande que eles querem ver. Eles querem ver faturamento de 15 milhões por ano, no mínimo, senão eles nem começam a conversar. E 80% do nosso mercado de produtores, pelo menos de alambique, honestamente, eu não conheço muitos produtores que vendem 15 milhões por ano de cachaça. Não, são poucos. Sim, não. É um universo, pelo amor de Deus, é um universo muito, 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 muito restrito. Muito restrito. Então, para aqueles que sonham ser comprados, vendam, né? Façam o trabalho de marketing, façam o seu dever de casa para poder realmente ser bem percebido, né? É um desafio. É um desafio. E, assim, quando a gente olha também promoção da cachaça no mercado internacional, tudo é muito recente, né? Você está falando desde 2012, 2010, 2012. Então, 8 anos que a gente vem... Nós fomos no Miami Brew Festival 2015, né? Então, assim, 2012, uma estratégia estruturada de promoção da cachaça dos novos tempos. Quanto tempo a tequila está por aí fazendo marketing estruturado? 25 anos. Pois é. 25 não, 35 anos de um marketing estruturado. Né? Pois é. Então, cara, deixa eu te interromper. Infelizmente, acho que a gente só tem mais 2 minutos na live. Eu ficaria aqui conversando contigo por no mínimo mais 1 hora aí, porque tem assunto pra caramba pra gente falar. Mas vamos continuar esse bate-papo lá no Destila Brasil. Vamos chamar os produtores. E não só necessariamente cachaça, né, cara? Porque o processo de exportação para cachaça é o mesmo processo de exportação para gin, para vodka, e por aí vai.
Mesma coisa. Então, mesma coisa. vamos continuar esse bate-papo que está muito bacana. Se você quiser fazer uma outra live um outro dia, para mim será um grande prazer a gente continuar esse papo. Eu estou vendo que a Andréa Guerra, que tá, do Ministério da Agricultura, está presente aí na live. Então, eu gostaria de, André, de te convidar agora também para fazer uma live com você, para a gente falar um pouco mais, ajudar um pouco mais os produtores a exportarem seus produtos, a legalizarem seus produtos, da gente ter realmente um mercado brasileiro de cachaça de qualidade, né, que seja compatível aos destilados do mundo, porque a gente tem toda a capacidade de fazer um negócio desse e a gente, às vezes, está patinando, está na lama e a gente precisa realmente levantar esse mercado nosso aí. Né? Vamos fazer isso, Carlos. Eu assumo esse compromisso, eu vou falar com o pessoal da PEX para a gente botar uma palestra do PEX lá no Destila BR. Pode nem ser do PEX Agrocachaça, apresenta o PEX como um todo, e aí tem uma questão ali do PEX Agrocachaça, e a gente estrutura um bate-papo com eles, com os produtores. Muito legal, muito legal. Tá, eu não consigo ver aqui os horários. André Guerra, não atuo mais na área de bebidas. Pô, André, caramba. Como assim? Mas você apresenta pra gente quem atua na área de bebidas, vai nos ajudar lá, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Deixa eu falar. A participação, então, só agradecer ao Carlos aí pela participação na live. Explicar para o pessoal que o IBRAC é um dos apoiadores do Destila Brasil. Vai estar lá com a gente, enfim, fazendo palestras, mesas redondas, bate-papos, o que quer que seja. O Martuchelli está aí falando também que ele faz a Feira de Vassouras. Eu tive a oportunidade de ir nesse ano para lá conhecer. É realmente sensacional. Quem puder ir lá, quem puder participar também, eu acho que vale muito a presença lá. Além de Vassouras, é uma cidade deliciosa, né, cara? É uma cidade histórica do Brasil aí que merece a visita. Tem uma igreja linda, enfim, é uma parada muito gostosa lá. Beleza? É isso aí, meu caro. Eu te agradeço. Mandar um abraço a todos aqui que assistiram, nos prestigiaram. Deixar aquela mensagem de quem optar por beber, fazer sempre com moderação, se beber, nunca dirigir. Contem com o IBRAC, desejamos sucesso ao Destila BR, que seja a primeira edição de muitas outras. Martuchelli, ele me assustou muito na Feira de Vassouras, no bom sentido. Digo isso para ele, porque eu fui esperando uma feira pequena, uma feira assim. Não, o Martuchelli, a primeira feira dele já foi um negócio assim para assustar todo mundo. E foi muito bom. Fazendo votos aí demais esse ano. E contem com o IBRAC. Carlos, muito bom te reencontrar aqui presencialmente, virtualmente. Espero em breve te encontrar para a gente poder degustar uma boa sebastiana. Vamos embora, será um grande prazer, Carlos. Grande abraço para você e a gente vai falando aí. Mais uma vez, quem não é associado ao IBRAC, associe-se que a gente vai ter muita novidade aí. Obrigado, um abraço, meu caro. Valeu, garoto. Um abração, tudo de bom. Um abraço, tchau. Tchau. Feito, galera. É isso aí. Foi show de bola a live. Gostei muito. O Carlos é um cara muito especial. Conheci ele lá em 2014. De cara, eu me associei ao IBRAC. Ele nos convidou para participar do Miami Rum Festival, onde, por consequência, depois de 3 anos, eu acabei exportando para a França por causa de um comprador que foi lá no Miami Rum Festival. E foi muito bom. Então é isso aí, galera. Espero vocês no Destila Brasil. Vamos lá conhecer produtores de gin, de uísque. O Brasil tem vários produtores de uísque muito bons, vodkas e rums. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Bebam com moderação. Saúde!